Olá, pessoal, tudo bem com vocês? E aí, beleza? Estamos aqui, episódio especial para você no nosso podcast T Lima. E o nosso convidado de hoje é um professor aqui da nossa cidade, da nossa região. Camarada é bom, sabe, aquele profissional, excelente qualidade, aquele professor, meu amigo, que você só aprende com ele. E se você não aprender, é melhor mudar de planeta. É ele, professor Ataolfo, meu amigo. É ele mesmo. Especializado em física. E a gente vai bater um papo aqui com ele sobre educação. Como anda a educação na nossa cidade, quais os projetos, como foi o seu início na área da educação. Vamos bater um papo com ele. Então, professor, seja bem-vindo ao nosso podcast. Pastor Gabriel, pastor Augusto, muito obrigado pelo convite. E agora me deixou em maus lençóis, né? Aumentou agora drasticamente a nossa responsabilidade para atender aí o público, né? De certa forma, foi gerada uma expectativa, vamos tentar atender essa expectativa gerada, tá bom? Eu desde já agradeço a pastor Gabriel e a pastor Augusto pelo convite. Mas é uma honra receber você aqui. Eu lembro quando era mais novo, eu só escutava. Professor Ataolfo. Rapaz, o cursinho do professor Ataolfo. Eu fiquei... Quando era mais novo, né? Aí... Que é isso, professor Ataolfo? E hoje a gente teve essa oportunidade de conhecer, saber que além de um profissional excepcional, é uma pessoa simples, pessoa bacana, uma pessoa acessível, uma pessoa aí extraordinária. Vamos começar o nosso bate-papo? Vamos começar. Vamos lá. Conta pra gente um pouquinho aí como foi a sua trajetória de vida, como é que foi como surgiu essa questão de entrar na educação? Sim, vamos lá. Eu sou natural de Natal, sou do Rio Grande do Norte. Nasci em 74 e eu sempre fui de escola pública, né? E tinha sempre vontade de fazer faculdade de engenharia. Meu sonho inicial era ser engenheiro, porque meu pai trabalhava, assim como o seu, meu pai trabalhava no DENIT, que era o antigo DNR, e meu pai tinha os chefes dele eram engenheiros, né? O seu é engenheiro, né? Mas meu pai era técnico e tinha chefes de engenheiro. Ele chegava em casa e falava, o engenheiro tal, eu vou ser engenheiro. E meu sonho era ser engenheiro. Fiz engenharia, faculdade de engenharia, só que eu sempre tive habilidade com matemática, física, e para ganhar um trocado eu dava aula de reforço. Eu com uns 12 anos de idade, 13 anos, eu já dava aula de reforço aos meus primos. Eu tinha muito primo. Com 12 anos já dava aula de reforço. 12 anos, 13 anos, eu já dava aula de reforço, de matemática, para ganhar um trocado, né? Entrei na escola técnica aos 14 e aí aumentei mesmo para dar aula de reforço. E dava aula de reforço e entrei na universidade de engenharia, mas lá tinha um projeto chamado, lá no Natal, IEL, que a gente, como acadêmico, se inscrevia para fazer estágio nas escolas. E eu fazia faculdade de engenharia, porém, dando aula na escola estadual. Terminei a faculdade de engenharia, atuei 10 a 15 anos na área de engenharia e logo em seguida disse, não é realmente, eu tinha esse sonho, mas o meu maior sonho, meu maior dom é ser professor. E fui adentrar na educação, foi quando eu cheguei aqui na cidade de Ribeirão, em 2004, fazem 20 anos que eu estou em Ribeirão, cheguei em 2004 e aqui eu, atuando como engenheiro em Suape, coloquei aqui no meu primeiro curso, à noite, curso chamado Overdose de Exatas. Eu lembro desse curso. Que era só com Química, Física e Matemática. E foi aí que eu iniciei na educação. Assim, falando de forma profissional, né? Sim. Até então eu dava aula, enfim. E quando eu coloquei esse cursinho preparatório para vestibular na época, aí foi quando eu iniciei, há 20 anos atrás, aqui em Ribeirão, na educação. Eu iniciei aí. Coisa boa, rapaz. 14 anos. 12, 13 anos dando aula de reforço. Dava aula de reforço. Era. Com 12, 13 anos, tinha habilidade em matemática e eu dava aula de reforço para ganhar uma graninha aí. É por isso que a gente vê, né? A Bíblia, né? Até a Bíblia fala sobre isso, o dom que Deus dá, meu irmão. Dom. Uns foi chamado para mestre, para ensinar. Literalmente dom. Literalmente dom. Hoje eu digo que quase todos os meus primos, menos uma que é a mais velha, foram meus alunos. Tá vendo?
E você que nos assiste aí, já foi aluno de Ataúfo, deixa o teu comentário aí, como é que foi a experiência de você estudar com esse professor, né, qualificado aí de excelente qualidade. Gente, que maravilha, que história linda. Você teve alguma influência, teve alguma inspiração, alguém assim lhe motivou para isso? Sim, eu tive algumas inspirações. A primeira inspiração foi minha mãe, professora. Mamãe professora, né, me inspirou bastante. Minhas tias, tenho tias professoras. E na escola tiveram alguns nomes. Professor Carlos, de matemática, do Instituto Padre Miguelinho, professor brabo, rapaz, na época, e ele gostava de desafiar. Ele tinha uns livros assim, ele dizia, o assunto de hoje é produtos totáveis, eu quero ver quem vai responder as questões. Eu sempre fui de aceitar desafio e mostrar que realmente, então, o professor Carlos foi fundamental no ensino fundamental. Professor Wellington Amorim, de Física, da Escola Técnica Federal do Rio Grande do Norte, também me incentivou bastante, ensinando no meu ensino médio, com desafios, questões. E professor Raziar, lá de Chumar Nananda Sivan, um indiano, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um grande amigo que eu tenho até hoje em Natal. Mando um abraço para ele, que certamente ele vai estar assistindo esse podcast. E foi um professor que, assim, é amigo, né? Aquele negócio, aquele professor que incentivou. E o professor Sivan, para resumir o nome dele, ele já adentrou, já saiu um pouco para pesquisa, aquele cara que assim, um cara espetacular. Te mando um abraço, professor Sivan. Um beijo, muito obrigado por tudo. Ele é indiano? Ele é indiano, ele é do Sri Lanka. Rapaz, Sri Lanka, e veio para a UFRN montar o curso de tecnologia têxtil, que hoje em dia é engenharia têxtil. Ele veio da década de 70 e na época ele dava aula em inglês. Aí a professora Beth, Dona Beth, que é a mulher dele, era intérprete dele. E hoje em dia, aí eles casaram, tiveram 2 filhos, né? E hoje em dia ele é professor aposentado da UFRN e ele é do antigo Ceilão, né, do Sri Lanka, aquela ilha que foi devastada pelo no caso ele é do Rio Grande do Norte. Não, ele mora em Natal. Mora em Natal. Mas ele é natural da Índia, do Ceilão. Então... E ele fez, na época, né, o pessoal do Sri Lanka, como é província ali da Inglaterra, né, o pessoal tem muito com inglês ali. Então ele veio de lá para colocar o curso aqui na UFRN, lá em Natal. Tá bom. E vamos já convidá-lo, né? Sim, em breve. Quem sabe ele tá aqui com a gente. Imagina. Já imaginou? Sim, será nós 3 aqui batendo papo com será ele. Uma honra. Um pouco sobre essa história. Essa história indiano. Vindo pro Brasil. Vamos convidá-lo. Né? Maravilha. Será um bate-papo maravilhoso, né? Bem, professor, falando um pouco também sobre estudos, né? Quais são os seus métodos de ensino? O que é que o senhor traz, né? Do seu conhecimento para a nossa realidade também. Fale um pouco sobre isso. A gente também está aprendendo com o professor aqui presente. Pastor Gabriel, veja só, eu tenho uma certa facilidade. Eu acho que, eu costumo dizer que todo curso, tudo que você lê, que você faz, você pode usar em prol da sua profissão, né? Vocês são pastores, né? E vocês, claro, fazem um network, conversa com alguém, de repente você leve para uma pregação de vocês algum conhecimento que vocês adquiriu naquele bate-papo, naquela conversa. O meu curso de engenharia, ele ajudou bastante a disciplina que eu leciono, que é física e matemática. Por quê? Porque uma das coisas que o aluno sempre pergunta é assim, não sei se vocês questionaram isso: onde eu vou usar isso na minha vida? É mesmo assim. Eu faço essa pergunta até hoje. Para que eu vou estudar polinômio? Para que eu vou estudar teorema de Pitágoras? Eu vou aplicar isso onde na minha vida? Então, por eu ter sido engenheiro, ter trabalhado na indústria, eu apliquei muitos teoremas. E eu mostro, olha, você pode usar o teorema de Pitágoras aqui, ali, né? Então, facilita a forma de você motivar o menino ali a, de repente, ele entender o conteúdo. Mas, de certa forma, eu uso sempre uma frase do professor Pierre. Ele fala o seguinte: assistir aula é uma atividade coletiva e passiva. Estudar é uma atividade individual e ativa. Quem assiste aula entende, quem estuda aprende. Sempre passo para os meninos que
Para ele aprender, ele tem que estudar. A sala de aula não se aprende, se entende o conteúdo. E eu uso muito de exemplo, algo que eu vejo muito nas igrejas, por exemplo, na Assembleia de Deus tem muito, aqueles jograis, né? Sim. Aí eu pergunto, como é que você consegue apresentar um jogral de forma tão perfeita? Aí eles falam, treinando. Muito bem. Quantos dias vocês treinaram? 3 meses. E treinar física? Quantos dias vocês treinaram? Então, para aprender, tem que treinar. Então, essa é a filosofia que eu sempre incentivo eles. Então, treinar. A gente aqui vai mostrar uma maneira de vocês entenderem. Agora, o aprendizado é com vocês. Vamos fazer a parte de vocês. Com certeza. Nós vemos aí que a educação, em alguns lugares, né, está ficando um pouco, como é que possamos dizer, pré-histórica. Né? Está ficando um pouco desatualizada. Né? Na questão da atualização, da modernidade, dos conceitos atuais de tecnologia, implantando nas escolas, quais são os benefícios, no seu ponto de vista, quais são os benefícios, o que é que isso vai trazer de melhoria, o que é que pode ajudar tanto os professores como os alunos, também os pais, que nós vemos que o mundo não está como antes, está muito mais perigoso. Então, nesse caso tecnológico para as escolas, qual seria o seu ponto de vista nos dias atuais? Pastor Gabriel, veja só, é humanamente desleal o aluno em casa, o jovem em casa ter esse smartphone na mão dele, e quando chega em sala de aula, ele tem as mesmas coisas que a gente tem há 20, 30 anos atrás. Um quadro, o que mudou era um quadro de giz para um quadro de pincel, mas praticamente nada. O data show, antigamente tinha um retroprojetor, hoje tem um data show. Então, o cara tá lá, o aluno tá lá em casa com o smartphone, a tecnologia aqui na palma da mão dele, o mundo na mão dele, e vai para uma escola, para ele é um martírio. Ele é um martírio chegar numa escola sem tecnologia. Hoje já existem ferramentas bem interessantes. Imagine você assistir uma aula de Segunda Guerra Mundial, em uma luta digital, onde ali na aula o professor vai literalmente soltar a bomba em Hiroshima e Nagasaki ali, fazer explosão, através de um toque. Então o aluno vai visualizar. E a gente sabe que através da visualização, enxergando, a fixação é bem maior do conteúdo. Imagine você mostrar em um cone a geratriz ou a altura de uma pirâmide. Ou você até entrar dentro de uma pirâmide através de um software, uma luta digital. É bem diferente de você chegar e tentar desenhar e ser um quadro. Então a tecnologia ela veio para ficar. Agora, infelizmente, a gente não encontra nas escolas as ferramentas necessárias. Né? Então, eu costumo dizer que o poder público tem muito aquele discurso, a educação é a prioridade. Até que ponto a educação é a prioridade? No discurso, para ganhar simplesmente ali naquele ano eleitoral, e na prática, até que ponto? Porque se você for olhar, eu não vou tirar, vamos tirar Ribeirão do contexto, mas em todas as cidades eu não conheço uma escola pública que tem essas ferramentas hoje sendo atuadas, né? Fora outras ferramentas, mas isso aí é só a ponta do iceberg para a gente ter muitos problemas a ser resolvidos quando você insere a tecnologia. E eu não estou falando de celular ainda, fora aplicativos que você tem com o celular, que você pode ser usado em sala de aula, às vezes o próprio Excel. Você pode fazer aula de gráficos, você pode usar um smartphone, você baixa o aplicativo ali, você monta e pede para o Excel gerar o gráfico. Isso. Porque a ideia não é você construir o gráfico, é você entender o que aquele gráfico representa, aquela função gráfica ali. Então, tem muitas coisas que podem ser feitas. Aí vai entrar, beleza, está aqui a ferramenta. E a capacitação do professor? Para capacitar o professor a usar essa ferramenta. Então, observe que é um processo de médio e longo prazo e parece que isso não é muito bem-vindo para quem não dá valor à educação. Falando aí, eu lembrei, quando eu dava aula de teologia aqui na igreja, né? Eu já ministrei aulas de teologia e até na escola bíblica existe um software, bem antigo esse software, eu acho que o nome é Illumina. Eu acho que é esse o nome do software.
Esse software, ele tem um banco de imagens 3D. Por exemplo, eu ia dar aula sobre o Templo de Salomão. Aí o texto tem lá as medidas, o material, as dimensões, o espaço. Só que a gente lendo é uma coisa. Não tem a noção do tamanho, Aí esse software, ele gerava a imagem tridimensional, 3D, do templo. E a gente tinha a possibilidade de sair andando nesse software, nessa animação 3D. Você controlava para onde você ia. Aí tinha lá o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Aí a gente ia com a animação até lá, e tinha as medidas, tudo, sabe? Aí a aula, meu irmão, a aula ficava extraordinária. Os irmãos saíam assim, meu Deus, eu não tinha noção que isso era desse jeito, eu não tinha noção que era assim. Até porque também na Bíblia, vocês... Lá vai eu entrar num assunto que vocês usam, às vezes, unidade de medidas... Bem diferente. Bem diferente, que não é o método, não é, né? Aí você usa unidade e com esse software você consegue até mostrar realmente, né? Aí imagine algo nesse tipo na escola, né? Na educação, né? Sim. Fala sobre a sua área física, sobre essa questão. Por exemplo, você não entende nada de física, eu não lembro mais nada de física. Eu não lembro mais nada, né? Mas você, através de uma animação 3D, você trabalhar os aspectos dos cálculos de física, né? As medidas, tudo que é trabalhado, imagina... Os fenômenos físicos, né? Os seus fenômenos físicos, os fenômenos, por exemplo, dispersão de onda, reflexão de onda. Quando você lê um texto é uma coisa, quando você vê a imagem é outra. A fixação é muito maior. Totalmente diferente. Verdade. O governador de São Paulo implementando os colégios civil-militar. Né? A sua opinião sobre essa questão, como é que você entende se é válido, né? Qual a importância, se aqui na cidade de Ribeirão seria possível uma possibilidade de um colégio desse, ou também algo de tempo integral que a gente tem na área do estado, mas no município a gente ainda não tem. Não tem ainda. Né? Como é que você vê essa questão, tanto escolas civil-militar como as escolas de tempo integral? Certo. Augusto, uma pergunta bem interessante, veja só. Eu estive vendo esses dias, né, em São Paulo que o governador Tarcísio, né, ele está tentando implementar e abriu tipo assim, um questionário ali para que as escolas, os diretores de escolas se queiram se inscrever para quem tiver interesse, né, em torno de 300 e poucas escolas, de total de 5 mil que se interessaram. O percentual não é tão alto, mas interessaram em conhecer o processo cívico-militar. Tem coisas boas, ao meu ver, e tem coisas que não é que são ruins. É tipo assim, veja, quando a pessoa... O discurso não pode ser tão raso assim. Às vezes a pessoa fala assim, mas veja o índice de uma escola militar. Veja lá no final como esses alunos eles estão muito mais preparados. Mas uma coisa é você trabalhar com um aluno já filtrado. Escola militar não é cívico-militar, é outra teoria. A escola militar hoje existe aqui em Recife. Mas para você conseguir uma vaga, passa por uma prova ferrenha. Então o aluno que entra ali já é aquele aluno na nata. Então você, como professor de física, pega ali 40 alunos que já está ali, já está testado, é uma coisa. Quando você pega na sua sala de aula 40 alunos, 40 jovens, às vezes cada um com uma realidade diferente, às vezes muitos deles em condições de vulnerabilidade, que vocês como pastores conhecem mais do que tudo. Às vezes ali muitos deles, filho de pais alcoólatras, que briga com a mãe, que não tem o que comer, é diferente. Então, assim, a educação ela não pode ser tratada simplesmente nesse meio. Então, quem é melhor? Agora, você falou, escola integral. Vamos primeiro, o que é que eu penso? Eu acho que é válido, tá? Cívico militar. Eu acho que é válido integral, desde que, 2 pontos, a gente dê condições para o que a gente tem ainda hoje. O que a gente tem hoje? A gente tem escola sem ar-condicionado. A gente tem escola sem área para criança lazer. A gente tem escola sem
equipamentos musicais. A gente tem escola sem jogos de tabuleiro. A gente tem escola sem sequer kit escolar. A gente tem escola sem fardamento. A gente tem escola com apenas uma merenda, não duas. Então, veja o que a gente tem que resolver primeiro para poder sim. Aí eu costumo dizer o seguinte, quando a gente criar uma base, criar um alicerce legal, vamos tentar implementar uma escola modelo, vamos ver aqui, fazer um teste, ciclo militar, ou uma escola integral, ou uma escola bilíngue. Rapaz, bilíngue é muito interessante, né? O bilíngue ali, vamos colocar o inglês, vamos fazer com que o tio porteiro lá receba os alunos com good morning, com good afternoon. Vamos dizer que é tia da cozinha, diga o cardápio em inglês, que a criança ao entrar peça excuse me, teacher, ou seja, alguns termos, e assim a gente implementando o idioma. Então veja o que a gente pode fazer e depois disso feito, esse alicerce estando feito, a gente está pronto agora para testar uma escola cívico-militar, ou está pronto agora para uma escola integral. Eu penso nesse sentido. Ou seja, trazer a teoria para a prática. Isso. Exatamente. Isso. Interessante. As escolas integrais que a gente vê hoje é o aluno dentro de sala de aula o dia todo. Manhã e tarde inteira. 9 aulas. Tem a 5 horas de manhã. Não tem 5 horas de manhã, nada, almoça e aula tarde. Ou seja, não é escola integral. Não é escola em tempo integral. E dependendo de algumas situações, até cozinhando, né? Sim. Cozinhando no calor, né? No calor. É um processo de... o peru da ceia de Natal. Sim, pois é. Né? Tá ali o dia cozinhando. Pois é. A gente imagina uma escola... a filosofia do ensino integral é outra. É outra filosofia. Né? É você alternar ali o conhecimento, a didática ali, com as atividades lúdicas ali, né? Com atividades extracurriculares, né? Com a arte, o esporte, o teatro, o jogo de tabuleiro que vai aumentar a concentração. E isso não funciona, porque a gente não tem estrutura para isso. Então vamos primeiro resolver esse problema, para a partir daí a gente passar para algo que eu tenho medo, sabe de quê, pastores? Da gente pegar a educação e jogar nela ideologias. Esse é o perigo. Bandeiras ideológicas. E não pode, né? E não pode. O processo educacional, ele não pode ser misturado com bandeiras ideológicas. Não pode isolar. Não. Isso não. Não. É algo, existe uma guerra, a gente sabe que vivemos em um país totalmente dividido. Né? Mas eu procuro sempre, claro, eu tenho uma bandeira, cada pessoa tem a sua bandeira, mas eu costumo dizer que a minha bandeira ela não é 100% correta, como também não é 100% errada. Como a bandeira do meu um amigo meu que tem outra bandeira, não é 100% errada e não é 100% correta. O bom seria que pudesse mesclar, aí seria a democracia perfeita. Mas, infelizmente, cada um quer implementar o seu método, né? A sua ideia. E o problema não é só implementar, né? O problema é querer impor. Achar que não é esse e acabou. Sem discussão, querer impor. Isso não pode. Na escola é local para preparar o indivíduo para a vida. Sim. Preparar para a vida. Né? Bem, quais os desafios que você encontrou ao longo da sua vida, nessa caminhada de ensino? As experiências que você possa compartilhar com a gente, de desafios que você olhou assim e disse, eu acho que agora eu não aguento mais dar aula, eu vou parar de vez agora da aula. E como você superou esse desafio? Veja só, falando por Ribeirão, né? Vamos falar aqui, vamos direcionar Ribeirão. Um grande desafio que quando eu cheguei aqui em Ribeirão é uma cidade que a gente está próximo aqui à capital, com excelentes profissionais, né? Eu não vou dizer aqui o nome para não, de repente eu esqueça de alguém, mas excelentes professores, excelentes mesmo. Mas na época, 20 anos atrás, a gente via uma certa dificuldade de chegar ali na capital, parecia um pouco mais distante. E um desafio que eu sempre enxerguei foi que a própria população se achava, às vezes, incapaz de chegar em algo mais longe. Se sentia incapaz. O jovem
se tinha incapaz, por exemplo, de ser aprovado em um concurso público, o jovem se tinha incapaz de passar em uma universidade pública. Mas tem um pouco do dedo ali do poder público. Porque a partir do momento que eu digo assim, veja, eu estava um exemplo conversando com um jovem num rural de campanha, e ele tinha deixado a sala de aula, deixado de estudar. Eu perguntei por que ele tinha parado de estudar. Ele disse, para que estudar? Porque se eu estudar o ensino médio, ou se eu não estudar, eu vou terminar cortando cana mesmo. Interessante. Aquele aluno, para que estudar, de repente, para fazer uma universidade pública? Porque se eu passar, eu não tenho condições de ir mesmo. Então, às vezes, o poder público, ele polda. Quando a gente não tem políticas públicas que facilitem o acesso a alguns pontos, ele termina poldando o sonho de alguns jovens. Porque é custo, né? É custo. Infelizmente, nem toda família consegue manter um filho, de repente, lá na capital, estudando de forma integral. O que o máximo se consegue hoje em dia é mandar aquele aluno ou para aqui, para a Escada, né? Que são boas faculdades. Ou, de repente, para Recife, saindo daqui de 3, 4 da tarde, chegando lá, passando 2/3 do tempo dentro de ônibus e 1/3 dentro de sala de aula. Sei muito isso, viu? Imagina o que o senhor sofreu. Fiz 2 graduações nesse todo dia indo para Recife. Pois é. Então, esse desafio, e às vezes nos torna a gente de forma impotente, às vezes desmotiva. Mas a gente tem que estar sempre pedindo a Papai do Céu, para durante a noite, força, para não vamos parar na primeira barreira, não, vamos ultrapassar e vamos embora. A dificuldade realmente, né? A trajetória, né? Até chegar em Recife é muito complicado. É muito difícil. Sobre isso, o que é que impede de uma faculdade ser instalada aqui na cidade? O que é que está impedindo esses anos todinhos? Para facilitar. Tanto universitário que sai daqui para Palmares, para Escada, Vitória, Recife e outros cantos, o que é que impede a cidade ter uma faculdade? O que é que, na sua opinião aí como professor? Veja só, a gente tem que analisar, né, no caso da universidade, como algo comercial, né? Tem isso também. Esse algo comercial. A gente tem que instalar algo que dê realmente algum tipo de retorno para o empresariado. Por exemplo, eu fiz contato com uma universidade bastante conhecida e a gente está em trâmites para, em um futuro próximo, a gente tentar implantar 1, 2, 3 cursos aqui na cidade. Mas eu diria assim, a princípio, a gente tem aqui uma faculdade ao lado, no tipo de Escada, que tem alguns cursos. Vamos citar 2 cursos. Temos Direito, aqui, na faculdade da FAESC, ao lado da Escada, e temos um da Farmácia. Sim. Tem outros. Tem Engenharia de Produção, que é o curso que eu dou aula, lá na FAESC. Aí eu vejo, é muito mais fácil o aluno daqui de Ribeirão fazer Direito na FAESC. Aí às vezes prefere fazer onde? Recife. Status. Pode ser, de repente, ele vai gastar aí 3, 4 horas dentro de um ônibus e 1h30 em sala de aula, podendo estar aqui meia hora dentro de um ônibus e 2 horas em sala de aula. Ou seja, alguma coisa move esse jovem a não fazer faculdade aqui em Escada e ter que ir a Recife diariamente. Aí eu pergunto, até que ponto, se a gente conseguisse abrir aqui, se conseguir abrir aqui uma faculdade de Direito em Ribeirão, esse jovem ia deixar de ir para Recife e ia virar Ribeirão? Pela cultura da cidade. Pela cultura. Eu acredito que não faria aqui, não. E a questão cultural é muito forte. Então, assim, normalmente quem faz aqui é aquele pessoal que trabalha no comércio, larga de 6 horas, porque não tem como ir de 3 da tarde para Recife. Aí fica até aí. Mas é muito válido a gente, mas nada impede a gente, de repente,
fazer parceria, começar com 1, 2 cursos, 3 cursos. Esse curso de maior demanda, a princípio, curso que não demanda um investimento muito alto, como, por exemplo, curso de licenciaturas, né? Isso. A gente tinha aqui a FamaSul, que foi... Minha esposa é formada pela FamaSul, acho que vocês conhecem várias pessoas. Muita gente. Muito profissionais formados pela FamaSul. Hoje em dia aqui não existe mais o curso de Geografia, o curso de Química. Não existe. Ou seja, cursos que faltam alunos. Né? Faltam alunos. Então, assim, algo tem que ser feito. Né? Algo tem que ser feito e eu acho possivelmente iniciando um trabalho com 1, 2, 3 cursos e aí a gente vai ganhando. Porque quando eu digo assim, vamos trazer uma faculdade, dá uma ideia de uma promessa eleitoreira. Entendeu? Verdade. Sem ver que o buraco é mais de baixo. Entendeu? Aí depois você vai, beleza, aí cadê os 4 anos não cumpriu? Então a gente tem que ter pé no chão. Então, como eu falei, eu tenho uma reunião marcada com essa direção dessa universidade para a gente ver a possibilidade de 1, 2 cursos e aí sim a gente... Porque Ribeirão é uma cidade polo. Começar com polo, né? Como é que, em vez de trazer a universidade completa, começa com um pequeno polo. Pequeno polo. Que a gente vai divulgando. Tem Cortês, tem Gamileira, tem aqui Sirienque, pode, né? Ribeirão é uma cidade polo. Quais são as mudanças, né? Quais são as tendências, né? Que o senhor prevê para a educação aqui de Ribeirão, né? Como o senhor acredita, qual é o principal papel, né, do professor e como ele pode também evoluir nos próximos anos na questão da educação também aqui em Ribeirão. Veja só, vamos falar um pouquinho da educação a nível na base, né? Sim. Fundamental. Como eu sou professor de escola pública estadual, eu recebo alunos da rede municipal, bastante alunos da rede municipal. E assim, a gente vê uma deficiência muito grande. Você viajando, você visitando as zonas rurais, você vê uma deficiência maior ainda. As estruturas escolares, realmente, elas são bem... deixam a desejar. A gente tem escolas, como eu falei já, que o aluno não tem um kit escolar, não recebe um caderno, não recebe uma caneta. A gente tem escola na zona rural que paga fardamento, que o pai paga um fardamento. Sério isso? Sério. Escola pública? Escola pública. Meu Deus. A gente tem escolas hoje em Ribeirão, no município da gente, que os pais pagam um fardamento. Então, assim, estrutura, escola assim, está climatizada? Nenhuma é climatizada. A gente tem escola em um engenho, ali no engenho Segredo, que eu estive visitando, que é um corredor, assim. Logo na entrada, no corredor, é uma sala de aula. No corredor? No corredor. E ali, várias crianças de várias séries. Série mista, né? Série mista ali, misturado ali. A salada de fruta. A gente tem... Então, assim, quando esse aluno termina o fundamental e chega no ensino médio, muitos chegam sem saber as 4 operações. Ele é o terror. É onde ele desiste. Muitos chegam sem saber ler direito mesmo, assim, respeitando os pontos, os parágrafos, as vírgulas, interrogações. Vai direto, feito um trem desgovernado. Ou seja, então assim, veja a maneira, o modus operandi que nós... tanto que o índice de educação do município, ele não é um índice de se orgulhar. Então a gente tem que fazer um trabalho sério nessa educação de Ribeirão. E eu costumo dizer que o trabalho na educação de Ribeirão, ou dos municípios como um todo, ele não é apenas pedagógico. Ele vai desde a valorização do professor, né, até a estrutura desse professor em sala de aula. Vou dar a vocês um exemplo. Você chega no hospital e você teve um trauma, o médico te olha e vai dizer assim, eu preciso de um raio-x. Aí vamos dizer que o hospital não tem raio-x. Aí eu te mando transferido para um outro hospital na capital para tirar o raio-x. Aí lá o médico vai tirar o raio-x, vai ver e dar o diagnóstico, tá tudo ok. Mas o médico, um bom profissional, ele foi impossibilitado de exercer a sua profissão como um todo. Verdade. Mesma coisa é o professor.
cara chega numa escola altamente deficiente de forma estrutural e às vezes ele não consegue desenvolver o seu trabalho pedagógico. Porque às vezes faltam materiais, elementos básicos, basilares, para que ele para que ele transcenda a sua pedagogia ali. Para que o aluno ele tenha realmente um bom ensino naquele momento e tenha a captação das teorias de forma correta. Então, eu acho que é um trabalho desafiador, tá? Que deve ser feito no município de Ribeirão como um todo, não só a nível municipal. Quando eu falo a nível estadual, já é uma outra estrutura, já é uma outra demanda, mas a gente tem que ter um olhar muito importante nesse segmento. Sem falar em alunos com autismo, dessa área, que a gente tem que ter um olhar bem diferenciado, mas aí já é um outro assunto, né? Outro assunto aí a gente, extremamente importante. E quem sabe a gente já marca, já agenda aí, sim, uma conversa, sim, com um especialista da área. Sim, ótimo. Né? Um especialista aí da área que tem como conversar conosco sobre o autismo na escola. Sim. Né? Os demais transtornos, né? Isso. Que a gente, hoje em dia, a escola precisa de profissionais para detectar. Hoje em dia, coloca tudo nas costas do professor. Daqui a pouco o professor vai ser um super-homem, uma Mulher Maravilha. Todos os poderes, determinar tudo. Então, tem que ter profissionais. Porque às vezes é tão leve ali o transtorno que a gente não é capaz de detectar. E o profissional, sim, é capaz. Com certeza. Pode compartilhar pra gente aí alguma experiência inspiradora da sua trajetória aí como professor? Eu vou ser, assim, tem algumas, mas vou contar uma de hoje. Sim. Hoje, sim, eu estava tomando café e recebi uma notícia de uma jovem que ela disse: professor, estou muito feliz, muito obrigado por tudo. Eu acabei de ser nomeada no concurso para professora brailista do estado de Pernambuco. E o início disso tudo foi muito interessante. Um abraço para você, Mônica, e para Maria, que é a mãe de Mônica. E Maria, ela é amiga nossa, e Maria ficou cega, perdeu a visão, alguns anos atrás, perdeu a visão, tinha problema de glaucoma, enfim, perdeu a visão. E Mônica, ela começou a estudar conosco para fazer licenciatura, estudou, fez faculdade de História e começou a estudar braille, por causa da mãe, né? A mãe cega e ela estudando braille. Estudou braille e agora ela foi nomeada ontem professora efetiva do estado de Pernambuco, braillista, passou no concurso público e me ligou aqui agradecendo, porque tudo começou, palavras de Mônica, tudo começou nas nossas aulas, no nosso cursinho, para a gente incentivando. Então, uma história mais que inspiradora e do forno, né? Passou isso hoje de manhã. Então, se de repente ontem eu fui dormir desmotivado, com a notícia dessa, motivação foi lá a 1000, né? Gente, é de emocionar, realmente, a notícia dessa. É verdade. Da gente se emocionar. E é o que motiva, né? O que motiva. A continuar. E a gente tem N exemplos da cidade, N exemplos de jovem que de repente estava totalmente sem rumo e através da educação, através de uma orientação, coisa que vocês também sabiam que é isso. Através de uma orientação, aquele jovem, por si só ele consegue, né? Vai lá. Às vezes ele precisa muito de alguém que creia nele. Rapaz, vai lá, eu acredito, né? Rapaz, mas eu consegue, vai, vamos lá. Então vai, consegue. Esse aqui é um exemplo desse, viu? Esse daqui é um exemplo. Isso aqui era a pá virada. Esse daqui é da pá virada. Esse aqui. Desvirou a pá, né? Desvirou. Encontrou Jesus e desvirou. Mas então, meu irmão, o professor dizia o quê pra tu? Dizia o quê? Olha, esse menino... Tem jeito, não. Não, tem não. Esse menino é os pés da beba, feito por diz. É feito costume nosso popular, né? Os pés da beba. Esse aí tem jeito, não. Esse não tem jeito, esse não tem jeito, esse não tem jeito. E esses dias, né? Inclusive, ela está como diretora, né? Agora, uma das minhas professoras também. E eu fui lá, dizendo, estou terminando, iniciei uma aposta, terminando
e eu quero estagiar aqui. Ela disse, não acredita. Não é? Não acredito. Eu não acredito, isso é verdade. Eu aqui, ó. Ela disse, eu vou fazer questão de lhe contratar. Uma coisa boa. Então também vejo inspirações, né, como professores que me viram lá atrás, né, desde já eu gostaria de, né, agradecer ao professor Rogério Dantas e também a Sérgio Valdo, que lá atrás, quando eu estava no EPAM, muitas vezes o próprio Rogério também, junto com o Sérgio Valdo, que são muito amigos, um conversando com o outro, dê força esse rapaz, ele tem, tem muitas vezes, né, o próprio Sérgio Valdo me parava na rua, até hoje me para, calma safado, vem cá, tu tá fazendo o quê? Tá estudando, né? Tô terminando. Pronto, quando você se informar, me chama, que eu vou fazer questão de estar lá. Então, aos professores, né, todos os professores, até o nosso querido Taúfo, eu queria parabenizar, pois muitos alunos necessitam desse apoio, necessitam, né, tem professor que chega, que nem você mesmo diz, chega desmotivado, mas lembre-se, né, eu fui aluno também de alguns professores, até hoje também fazemos faculdade e ainda somos alunos, eternos alunos, sim, né? E eu gostaria de dizer aos professores que se motivem, acordem motivados, pois há pessoas que necessitam realmente desse impulso. Sim. Tem gente que se desacredita, não consigo fazer, eu não consigo chegar. E uma simples palavra do professor diz, não, você vai. Sim. Você vai chegar, você consegue. Então, há como professores, sim, mudar de vida, não só ensinando, mas também dando aquela palavra de incentivo. E há um aqui, né, que foi meu líder de jovem, né, na época, que sem sair vai me dar um trabalho. Mas hoje eu estou aqui, né, e também o podcast, ele estava... Então um ajudou o outro, né, ele me ajudou lá atrás, e hoje estou aqui ajudando ele também. Então é assim que a vida acontece. Sim. Se você não der um apoio a um próximo, também... Os professores são a base de todas as coisas. Sim. Nós vemos que o professor é essencial. E a gente até gravou, né? Podcast, o primeiro episódio, a gente chama episódio 0. Você não viu ainda, vai lá, acessa aqui em algum lugar, a gente vai botar o card para você ter acesso. E lá você vai ver, depois de terminar esse, viu? Não é agora não, depois de terminar esse, você vai lá e assiste completo nosso bate-papo, um contando a história para o outro, como foi a sua infância, a adolescência e histórias emocionantes da parte de Deus para a sua vida, para a nossa vida, né? Bem, professor, quais os seus conselhos, tanto para quem está iniciando a carreira de professor, vai começar a carreira de professor, como também para aquele que já é professor, mas está percebendo que precisa inovar? Quais as dicas que você traz para esse público? Vamos lá. Primeiro, aquele que está iniciando a carreira de professor. Existe é muito preocupante, às vezes a gente faz. Recentemente eu passei por um projeto onde feira de profissões e pede para os alunos eles se fantasiarem dos profissionais que eles pensam, né? E pouquíssimos escolhem ser professor. Quando você pergunta na sala de aula, quase nenhum escolhe ser professor. E vão questionar algumas coisas, né? Primeiro, eu creio que analise o seguinte: é muito difícil você sair para trabalhar apenas pelo valor financeiro. Claro que todo mundo precisa de dinheiro, precisa de um bom salário para sobreviver, claro. Mas se não tiver o dom, se não tiver o amor pela profissão, aquilo passa a ser algo árduo, né? E a ideia não é essa. A ideia é você sair para trabalhar de forma satisfeita e ter a sua recompensa no final do mês em forma de um salário, claro. Então a dica que eu dou é você que está iniciando na carreira de professor, seguir o seu instinto, seguir o seu dom. Olha, se Papai do Céu te deu o dom de ser professor, segue, se qualifica, porque o resultado financeiro ele vem com o tempo. Eu costumo dizer que professores, estando bem qualificados, atualizados, professor é uma profissão, todas elas precisam de atualização. O professor precisa mais ainda. A educação se inova a cada dia, ela se renova a cada dia. Amanhã mesmo eu vou estar em um evento, numa cidade aqui em Caruaru, voltada à tecnologia, para a educação. Você se qualificando. Isso. Eu vou participar
desses eventos se qualificando. E quando você, a partir do momento que você se qualifica, a resposta financeira aparece. Agora, se você for começar qualquer profissão que seja, se é professor ou não, perguntando, qual é aquela profissão que ganha mais? Essas perguntas, né? Às vezes, professor, qual ganha mais? Eu digo, não sei qual ganha mais, cara. Tem profissionais que ganham bom, ou ganham pouco, ou ganham muito, a depender do seu desempenho. E, normalmente, quando você desempenha com amor, respeitando o dom que o Papai do Céu te deu, você tem um resultado financeiro legal. Verdade. Então, eu costumo dizer isso. Faça com amor, faça com afinco, que os resultados financeiros aparecem. É verdade. Vamos tocar no assunto um pouco polêmico agora. Sim. Né? Que recentemente aqui na cidade surgiu uma polêmica sobre um tal de precatórios. Certo. Para quem é leigo, né, para a população popular mesmo aqui da cidade, que não sabe o que é esse precatório, começa a dizer, é de comer, né? Não entende o que é que significa isso. Essa briga, essa resenha que teve na cidade, professores, né, chateados, tristes, por conta desse negócio de precatório. Então, como professor, você também, tenta explicar da forma mais simples o que é precatório e o que é que foi essa polêmica que teve em Ribeirão sobre isso. Certo, vamos lá. Os precatórios que essa polêmica, né, aqui na cidade de Ribeirão, foi um precatório devido ao professor da rede municipal. Rede municipal. Rede municipal. Mas esse precatório é o que? Isso aí é o quê? Esse precatório, na verdade, são dividendos, vamos dizer assim, em determinados anos de Fundebs, que é uma lei que fala da educação básica e recurso financeiro para o professor. E parte desse recurso, vamos dizer assim, 60% é para ser dividido, rateado com professores, que na época, naquele período, trabalham em sala de aula. Sim. E 40% desse valor fica para o município para ser investido na educação. Pronto, então vamos ver se eu consegui compreender direitinho. Esse tal de precatórios, basicamente, vamos dizer que é como se fosse uma poupança. Uma poupança. Vamos falar assim, que destinada para a educação, que de um período. Durante um período. Em um período, houve uma perda, vamos dizer assim. E esse dinheiro foi recalculado, que deveria ter sido pago depois de um bom tempo, foi visto que não foi. Vamos supor, tá? Sim. 20 anos atrás era para chegar no município R$100. Aí esse valor e foi visto depois e só chegou 80. Então falta chegar a 20. Sim. Aí passou por um processo e realmente a justiça disse, não, era para ter chegado 100. Então chegou 80. Então pega os 20 que não chegou e vamos... Dar agora. Vamos de precatório. Mais ou menos isso. Estamos chegando lá. Mais ou menos isso. Entendeu? Mais ou menos isso. Só que esses 20 que é para dar agora em forma de precatório, não é para dar todo. É para dar 60%. 60% ao professor. Ao professor. Que na época estava em sala de aula. Sim. E 40% se dividido para investimento. Só que esses 20 não é mais 20. Tem juros. Sim. E correções. Sim. Qual foi o grande problema de Ribeirão? Os juros não foi para a partilha. Os juros não partilharam. Não partilharam, por exemplo, se foi... O capital só, os juros, a maior parte, né, postava em juros, não foi para partilha. Ou seja, teve uma lei. Sim. Uma lei que dizia que o professor não tinha direito a receber essa parte dos juros. E que depois essa lei foi refeita, disse que ia ter, mas a gestão achou melhor cumprir uma lei, não cumprir a outra, e não repartiu os juros com o professor, 30%, e com isso teve toda essa... Está tendo ainda, viu? Ainda está tendo. Não acabou ainda não. Ele fez o pagamento
aproveitou aí uma decisão judicial, correu, fez um pagamento, mas ainda não foi feito, ainda não bateu martelo, não. Ainda está a briga judicial, que a briga é que... aí eu digo, e a minha opinião era que o juros, sim, ele deveria e deve sim ser repartido também com professores. Porque tudo isso acabaria se a gestão municipal dissesse, não, tudo bem, tem razão, vamos repartir tudo, repartir o juros mesmo, pegue todo o montante e vamos dar 60%, repartir com o professor, e 40% vamos investir na educação. Acabou-se. Mas não. Sempre aquele negócio, né? Sempre tem um jeitinho, né? Sempre a gente quer um pouquinho a mais, né? Sempre a gente quer um pouquinho a mais. Então a classe está altamente empenhada, está unida. A classe de professores está totalmente contra essa forma que foi feito, né? Essa divisão. E estão brigando. Não parou, assim, o processo não parou ainda. Ainda vai, eu creio que vai ter muito pano para manga ainda. Isso daria um podcast assim, bem... Só com esse assunto. Senhor, né, professor Ataúfo, gostaria de deixar alguma mensagem, né, para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que estão aqui assistindo esse podcast, né? E também aonde, né, pode saber, conhecer sobre o seu trabalho, aonde podemos encontrar Ataúfo. Ô, pastor Gabriel, pastor Augusto, desde já eu queria agradecer, né, mais uma vez pelo convite que foi feito a passar esse momento aqui com vocês, discutir um pouco sobre educação, um pouquinho, né, sobre educação, sobre nossa história, nossa trajetória. Estamos daqui há 20 anos em Ribeirão. A mensagem que eu quero dizer, eu costumo dizer o seguinte, eu gosto muito eu sou cristão, né, sou católico, dessa forma, cristão, né? Claro. Sim. Eu gosto muito de usar de vez em quando algumas palavras, né, da Bíblia, onde Jesus disse, onde Cristo fala, eu digo assim, em sala de aula. Veja, Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai a não ser por mim. Ele usou o caminho, ele usou um artigo definido. Ele definiu, ele quis dizer que ele era o único caminho. Aí eu costumo dizer, gente, a educação é o caminho para você chegar de repente a uma vida um pouco mais digna, né? Eu não estou falando a universidade, eu não estou falando o concurso público, a educação como um todo. A educação é muito ampla. Então, assim, a educação é o caminho. Então, eu digo muito assim, quem está envolvido no processo educacional, seja família, é muito importante, escolas, profissionais da educação, que não é só professor, não. É o professor, é o merendeiro, é o porteiro, a valorização desses profissionais, as estruturas familiares. Eu creio que a educação, a gente faz uma força-tarefa com as igrejas, com as associações, para a gente tentar tirar esse jovem que está, às vezes, afundado em um mundo que não é aquele que o nosso pai quer para a gente, né? Então, eu costumo dizer que, assim, eu levo essa mensagem para nossos alunos e cada professor, ele tem essa responsabilidade, ou cada cidadão, essa responsabilidade de levar essa mensagem, né, para os nossos alunos, nossos jovens, que às vezes aí, recentemente, eu estava com um jovem em sala de aula em uma quinta-feira à noite. Num sábado, esse jovem foi assassinado. Então, veja, ele ali, na sala de aula, um menino bom, né, sorrindo, 2 dias depois, o mundo que ele estava, que ninguém sabe, o mundo obscuro que ele vivia, eu não sei se foi isso, se não foi, não sei, mas de repente aconteceu uma tragédia e ele foi assassinado. Se está no lugar errado, na hora errada, infelizmente ele perdeu a vida. Então, assim, a gente tem um dever de fazer com que esses jovens de Ribeirão e Pernambuco e do país, a gente dá a mão a esse jovem. Acho que por aí, quem quiser nos encontrar, a gente está sempre no Instagram, né? @professor Ataúfo Alves, e a gente está lá para bater um papo aí em qualquer momento. Muito bem. Projetos de futuro? Vamos lá.
Primeiro, projeto de presente. Sim. Nós temos em andamento, né? Temos o projeto do Enem, Vem Que Vem Enem, que é um projeto que temos aqui há anos. A gente estamos com 150 alunos sendo atendidos. Estamos implementando, estamos em fase de adaptação de um projeto voltado ao Ganha o Mundo, levar idioma, o inglês e o espanhol, para ajudar esses alunos, a princípio, que vão fazer a prova do Ganha o Mundo, né? Que é um programa do governo do estado de intercâmbio. E temos alguns projetos futuros, inclusive, a gente tem parceria aí com um amigo, estamos negociando, estamos alinhando, né, com o professor Augusto, projetos como, possivelmente, a gente levar cursos de capacitação, não só de forma presencial, mas de formas online, desenvolvimento de plataformas. Isso passa a levar o acesso à educação, qualificação profissional aos jovens da cidade. Eu costumo dizer que, antes do emprego, tem que ter a qualificação profissional. Verdade. Né? Verdade. Porque você chega, de repente, com um currículo, né, em um departamento, e, de repente, o seu currículo vai nem ser apreciado, porque não tem nada que atraia o empregador. Então, vamos qualificar esse jovem para ele passar a ter um currículo atrativo e, assim, conseguir a sua vaga no mercado de trabalho. Isso é importante, né? Muitíssimo importante. Professor, agradecemos, viu? Esse rico prazer de podermos bater esse papo. Quer dizer que vai ter muitos outros, viu? A gente vai marcar outros encontros aqui. Estou à disposição. Bate-papo agradável esse. E a gente conversa aí. Trazer outros professores. Sim, bater papo junto com outros, com escritores, poetas, pessoas da nossa terra. Sim. Que são esquecidos por muitos, não são valorizados, e a gente vai trazer junto aqui com o senhor. Educação, cultura e arte tem que ter esse espaço do De Lima Podcast, assim, em nome dos amantes da educação, da cultura e da arte. Eu quero parabenizar que isso aqui é um projeto que vai, não tenho dúvida, alavancar muito ainda esse segmento tão esquecido em nosso município, nossa região. Isso aí. Gente, nós agradecemos você que está aí acompanhando esse nosso bate-papo de hoje. Que alegria poder saber que você está aí. Então, já compartilha, comenta, deixa aí o teu comentário, compartilha com todos os teus contatos. Foi um encontro sensacional esse, está sendo. E não se inscreva-se no nosso canal. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, tá? Clicar aí no joinha para ajudar esse nosso trabalho. Está começando agora. E a gente precisa muito do seu apoio, muito da sua ajuda, né? Professor, muito obrigado mais uma vez. Tamo junto. Até o próximo. Tchau, gente. Tchau. Fui.